Olá, sejam muito bem-vindos à segunda aula do workshop Dividendos Garantem o Futuro. Hoje é a aula 2 da série de 4 aulas online e gratuitas e você vai descobrir como garantir o seu futuro com ações. E se você não assistiu a aula 1, vai lá correndo e assiste. Depois volta aqui para assistir a aula 2. É muito importante que você não perca nenhuma dessas 4 aulas que fazem parte do workshop Dividendos Garantem o Futuro. Vai ser assim, acompanhando todas as aulas, você vai aprender como é possível alcançar a sua liberdade financeira através de uma renda mensal que vai garantir o seu futuro com tranquilidade. E claro, ainda dá tempo de você compartilhar essas aulas gratuitas com quem você acha que deveria conhecer essa possibilidade de também alcançar a sua liberdade financeira ou saber o que fazer para receber essa renda extra. Bom, na aula passada, nós falamos bastante sobre a importância de pensar no seu conforto financeiro. Falamos da fragilidade do INSS como fonte de renda e alguns mitos que contam por aí sobre bolsa de valores e, finalmente, sobre como se tornar um investidor vitorioso. Se você chegou até aqui e você se interessou por assistir essas aulas, significa que você não acredita em atalhos ou em fórmula mágica de enriquecimento, mas sabe que é possível e já conheceu provas vivas disso, assim como eu e o resto da família GF e até o próprio Barsi. A nossa missão aqui vai ser te apresentar um método que transformou o Engraxate no maior investidor pessoa física do país. E você também vai saber em detalhes todo esse método vencedor do Luiz Barsi, que é o jeito Barsi de investir. Fique com a gente até o final dessa aula, que eu te garanto, vai valer muito dinheiro. Além disso, ao final dessa aula você vai descobrir como participar do sorteio de mais uma bolsa da nova turma do nosso treinamento, o Jeito Barsi de Investir, que vai abrir as inscrições ao final desse workshop. Na aula de hoje, a gente vai mais direto ao ponto, abordando alguns conceitos básicos sobre a bolsa e também do jeito Barsi de investir. A estratégia com mais de 50 anos de sucesso, atemporal e simples de ser replicada, que vai poder gerar a você um salário extra. Mas você sabe a diferença entre renda ativa e renda passiva? E como gerar essa tal renda passiva? Nessa aula você vai aprender os principais conceitos para colocar em prática e com os ensinamentos que você vai aprender aqui, começar a gerar um salário extra. Quantas fontes de renda você tem? Se você é a pessoa que tem uma única fonte de renda, já pensou no que pode acontecer se essa fonte secar? Se por algum motivo inesperado você ficar doente ou se algo acontece em que você acabe ficando incapacitado de receber a sua única fonte de renda? Quando o assunto é renda, é comum pensar naquela proveniente do trabalho. Porém, essa não é a única forma de ganhar dinheiro. O conceito de renda passiva se refere a uma fonte de renda que não dependa diretamente do seu trabalho. Renda ativa é aquela que você recebe por alguma atividade, como salário, comissões, bônus e qualquer outro pagamento por um trabalho realizado. Já a renda passiva são rendimentos que não demandam uma dedicação exclusiva. O exemplo mais comum é uma casa de aluguel. O ideal é que você tenha, então, tanto as rendas ativas quanto as passivas, concorda? Com elas fica mais fácil alcançar a liberdade financeira. Isso significa poder utilizar o seu dinheiro com maior tranquilidade por ter as suas finanças equilibradas e reservas financeiras para lidar com imprevistos. Assim, há menos riscos de que esses imprevistos te levem ao endividamento. Aliás, quando o montante recebido como renda passiva se torna o suficiente para cobrir todos os seus gastos mensais, você vai ter alcançado a sua independência financeira. Nesse caso, não vai ser mais necessário trabalhar mais, apenas se você desejar. E para atingir esse nível, é necessário direcionar um valor para isso. Uma das principais formas de alcançar esse objetivo é, como você mesmo já viu, por meio dos investimentos. E essa é a forma que você vai aprender aqui. Fazer investimentos regulares permite rentabilizar o seu capital ao longo do tempo. Porém, para direcionar melhor o seu capital para essa finalidade, é preciso conhecer as alternativas disponíveis no mercado financeiro que viabilizam a obtenção de uma renda passiva. É possível que você já tenha ouvido que determinada pessoa vive de renda. Nesse momento, o que vem na sua mente? Em princípio, que ela não precisa trabalhar para se sustentar financeiramente, certo? Essa percepção está correta e relacionada ao conceito da renda passiva. Quando buscamos construir renda passiva, os objetivos podem ser diversos. Ela pode ser vinculada ao desejo, por exemplo, de alcançar a independência financeira, isso é, de poder viver sem trabalhar. Pode ainda estar vinculada à obtenção de uma aposentadoria complementar,
ou viajar, por exemplo, por determinado período sem precisar trabalhar, ou ainda até de oferecer uma maior qualidade de vida para sua família, de construir patrimônio para os filhos, dentre tantas outras possibilidades. Renda passiva é, na verdade, um dos grandes motivos que trazem investidores para a Bolsa de Valores, seja porque querem se aposentar com seus rendimentos dos seus investimentos, ou até mesmo porque querem fazer com que o dinheiro trabalhe por eles. Todos esses desejos são realmente legítimos, e a Bolsa, de fato, é um ótimo lugar para fazer o dinheiro render dividendos e engordar o seu patrimônio. Até agora, a gente falou de algumas verdades sobre o mercado que poucas pessoas têm coragem de te falar. E a ideia aqui é que você saiba exatamente em que território você está pisando para poder alcançar os seus objetivos com segurança e tranquilidade. Agora, me diga uma coisa, a gente está falando da Bolsa, mas você sabe exatamente o que ela é e como ela funciona? Bom, a Bolsa de Valores é o ambiente em que as ações das empresas são negociadas. É nela que se reúnem os compradores e os vendedores, que através do sistema eletrônico da B3 conseguem fechar negócio. A Bolsa funciona como um mercado organizado para negociação de vários ativos financeiros. O mais popular entre eles são as ações, que, como já falamos aqui, correspondem à menor fatia individual do capital social de uma empresa. Ou seja, ao comprar uma ação, você se torna um acionista ou um pequeno sócio dela. Imagine, por exemplo, que a empresa seja uma pizza. Cada um dos seus pedaços fatiados será equivalente às ações. Claro, para você colocar em prática todos os conceitos que a gente vai te explicar aqui, você precisa, antes de mais nada, ter uma conta em investimento aberta em uma corretora de valores. Todo o fluxo de compra e venda de ações, ou seja, as ordens para as operações, são realizadas com esse intermediador. Isso porque a B3 funciona apenas como uma contraparte central, não sendo possível assim operar diretamente por ela. Você está curtindo o workshop Dividendos Garantem o Futuro? É muito bom entender como aspectos emocionais afetam a nossa vida financeira, não é mesmo? E que tal você ter à mão todo esse material apresentado no formato de PDF no seu celular? A gente vai te enviar, mas lá no grupo VIP do Dividendos Garantem o Futuro. Somente lá no grupo VIP você vai receber também um certificado de participação inteiramente gratuito. E vamos revelar bônus exclusivos que só os primeiros alunos que se inscreverem no JBI vão ganhar. A escolha da corretora deverá incluir critérios pessoais, como relacionamento e confiança na instituição financeira, podendo ser vinculado a um grande banco, como por exemplo Itaú, BTG, XP, Banco do Brasil e tantos outros. Outro fator importante são os custos com as operações, sendo muito comum inclusive a prática de corretagem zero. Então agora você já sabe qual corretora você vai abrir conta? Então você deve entrar no site dela, preencher os dados e enviar os documentos solicitados. Esse processo inicial é idêntico à abertura de uma conta de um banco convencional. Ao abrir a conta, uma das primeiras etapas será fazer um teste de perfil de investidor. Ele consiste em responder algumas perguntas básicas sobre sua situação e o momento financeiro. Quanto você já tem aplicado, qual o conhecimento que você tem sobre o mercado financeiro, quanto de risco você toparia correr, entre outras coisas. O resultado ajuda a corretora a recomendar investimentos que façam sentido para o seu perfil e que poderá ser conservador, moderado ou até arrojado. Esse questionário se chama Suitability e é obrigatório pela CVM, servindo para habilitar ou desabilitar operações no sistema da corretora conforme os seus objetivos. Em geral, a depender do percentual que você terá de renda variável, seu perfil poderá ser classificado como moderado ou arrojado. Ao finalizar totalmente o processo de abertura, você receberá o número da sua conta de investimento, para onde deverá ser transferido o dinheiro que será usado para começar a investir na bolsa. Pela regra, o pagamento das ações no mercado à vista acontece em D+2, ou seja, no segundo dia útil depois da data em que um negócio foi realizado. Por exemplo, se você comprar uma ação na segunda-feira, você só vai pagar por ela na quarta-feira. Se comprar na terça, você só vai pagar na quinta e assim por diante. A corretora será responsável por disponibilizar gratuitamente a plataforma operacional por onde você poderá enviar suas ordens de compra e venda de maneira autônoma. Essa plataforma operacional se dá o nome de Home Broker,
que nada mais é do que o sistema que permite ao investidor negociar ações e outros ativos financeiros online. É através dele que você visualiza todas as suas ofertas de compra e venda e o preço de negociação dos ativos durante o dia. Vocês estão vendo aí na tela como se parece um home broker, cheio dessas siglas piscando que mais parecem uma sopa de letrinhas. Esses códigos, ou também chamados de tickers, são formados por 4 dígitos do alfabeto para identificar o nome da empresa, seguidos por 1 ou 2 dígitos numéricos para indicar a espécie e a classe das ações. Por exemplo, BBAS3. Os 4 primeiros dígitos indicam a empresa, nesse caso é o Banco do Brasil. E o número 3 indica que a ação é uma ação ordinária. Assim, BBAS3 é o ticker para as ações ON do Banco do Brasil. Vale destacar que a grande maioria das empresas da Bolsa hoje em dia possuem somente ações ordinárias, representadas pelo código 3, ou ações ordinárias e preferenciais, que são representados pelo código 4. Finalmente, também existem as units, que nada mais são do que um pacote formado por ações de uma mesma empresa. As units são identificadas pelo número 11. KLBN11, por exemplo, é o ticker de negociação da unit da Klabin. Não existe uma regra para definir quantas ações formam uma unit. No caso da Klabin, por exemplo, a unit é formada por uma ação ON e 4 ações PN. Dessa forma, quando o investidor compra uma unit da Klabin no mercado, ele não está levando só uma ação, mas sim uma combinação de 5 ações. As ações representam parte do capital de uma empresa e cada espécie e classe representam os direitos que elas oferecem aos acionistas. Com relação à espécie, as ações podem ser divididas em ordinárias, conhecidas pela sigla ON, e preferenciais, ou PN. Tanto as ações ordinárias quanto as preferenciais dão aos seus proprietários o direito de participar nos lucros da empresa. Então, qual a diferença entre as duas? Em primeiro lugar, as ações ordinárias conferem ao seu titular o direito de votar nas assembleias da empresa. Além disso, elas também têm o chamado tag-along, que é o direito conferido a todos os acionistas de vender pelo mesmo preço do controlador em algum evento de fechamento de capital ou troca de controle. Já as ações preferenciais normalmente não dão direito a voto, mas por outro lado, elas costumam oferecer algumas outras vantagens para o acionista, como por exemplo, a prioridade no recebimento de dividendos ou, em alguns casos, um valor de dividendo maior que o pago pelas ações ordinárias. As ações preferenciais também podem ser divididas em classes, preferencial classe A e B, sendo que cada classe oferece ao acionista alguns direitos também específicos. As ações no mercado à vista são negociadas no chamado lote padrão. O lote mais comum entre as empresas é o de 100 ações. Agora, se você quiser comprar em quantidades menores que a do lote padrão, você vai ter que comprar no mercado fracionário. O código da ação é exatamente o mesmo, mas no final ele vai ser identificado pela letra F. Por exemplo, ITUB 4F se refere às ações preferenciais do Banco Itaú, negociadas no lote fracionário, que vai de 1 a 99 ações. O índice Bovespa, ou Ibovespa, como ele é mais conhecido, é o principal índice de ações do Brasil. Ele surgiu no dia 2 de janeiro de 1968, e completou 55 anos de existência em 2023. Para você ter uma ideia, o Barsi começou a investir em 1969, apenas um ano após o surgimento do Ibovespa. A função desses índices nada mais é do que registrar a oscilação diária das ações das empresas mais importantes e mais negociadas da Bolsa. Por exemplo, se a ação da Petrobras subiu 1% no dia, ela vai dar uma contribuição de 1% para o Ibovespa, de acordo com o peso que essa ação representa. No final do dia, fazendo uma média ponderada da variação de todas essas ações, você vai chegar na variação do próprio índice. Ou seja, quanto maior o peso da ação, maior a sua influência nessa média ponderada. Mas como isso impacta o jeito Barsi de investir? Honestamente, absolutamente nada. Afinal, na nossa abordagem, o que mais vale é a seleção dos ativos em si. Ou seja, a gente não investe na bolsa nem no índice, a gente investe em bons projetos. O
O pulo do gato está justamente na compra constante, de preferência todos os meses, de ações de qualidade, que vão te proporcionar salários recorrentes e cada vez maiores através das distribuições de lucros realizadas por essas empresas. Esse salário é o dividendo, que a gente falou na aula passada. Recapitulando, o dividendo nada mais é do que a divisão de parte dos lucros, chamada de payout, com os acionistas. Imagine, por exemplo, que a empresa AGF-B3 tenha dado um lucro líquido de 10 milhões no final do ano passado. Vamos imaginar também que o seu estatuto social determina uma distribuição de 50% do lucro como dividendos para os seus acionistas. Esse é chamado de payout. Assim, ela vai ser obrigada a distribuir como forma de proventos esses 5 milhões a eles. Se essa mesma empresa tiver 10 milhões de ações emitidas, isso quer dizer que ela vai distribuir 50 centavos de dividendos por ação, que são os 5 milhões divididos por 10 milhões de ações. Cada empresa vai ter sua individualidade, podendo distribuir dividendos anualmente, semestralmente, trimestralmente ou até mesmo mensalmente. Mas uma coisa é fato, o dividendo, ou provento como também é chamado, é distribuído pela quantidade de ações possuídas e não em função do valor investido. Usando o exemplo anterior, se você tiver uma ação da empresa AGF-B3 e ela pagar aqueles 50 centavos por ação, você receberá 50 centavos de dividendo. Se tiver 10 ações, vai receber R$ 5 em dividendos, e assim sucessivamente. Não importa quanto você tenha pago pelas suas ações, o valor do dividendo individual é igual para todos os acionistas. Parece óbvio, mas a quantidade de ações raramente é uma variável que a maioria dos investidores se atenta. E olha que importante, quando o seu foco principal muda para a quantidade de ações, você passa a torcer para que os preços das ações caiam, porque aí você vai conseguir comprar muito mais com menos dinheiro. Considerando que o valor do provento se mantém o mesmo, se você pagar R$10 por uma ação AGF-B3, a sua rentabilidade em dividendos será de 5%, ou 50 centavos divididos por R$10. Agora imagine que alguma notícia política tenha balançado o mercado e a AGF-B3 tenha caído para R$5 por ação. A sua rentabilidade agora seria de 10%, ou 50 centavos divididos por 5. Essa métrica que a gente acabou de calcular se chama Dividend Yield. O desafio, então, é encontrar boas empresas que paguem bons dividendos e que estejam cotadas a bons preços. Para isso, é preciso paciência e disciplina para colocar o seu plano em prática, principalmente no reinvestimento dos dividendos. No início, você usará essa remuneração extra para encorpar os seus aportes mensais. Mas precisamos te alertar sobre a dura realidade. O segredo para o sucesso de Barsi se chama trabalho. Sem trabalho não há salário, sem salário não há aporte e sem aporte não existe milagre que te faça ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Portanto, um dos pilares importantíssimos para que você aplique esses conhecimentos é separar para seus investimentos em bolsa apenas aquela parcela do seu salário que irá para o longo prazo. Não adianta comprar ações com o dinheiro que você terá que pagar um boleto no mês que vem. Em resumo, essas 6 regras são imprescindíveis para que essa estratégia dê certo. 1. Aplicação de parcela da renda que não comprometa o seu orçamento pessoal. 2. Compromisso com aportes frequentes sem valor mínimo estabelecido. 3. Escolha do investimento baseado na expectativa de geração de valor e não na especulação. 4. Reinvestimento dos proventos. 5. Preferência por empresas de qualidade e que paguem bons dividendos. E por último, mas não menos importante, a número 6. Paciência e disciplina. Respeitando todas as regras que acabamos de falar, é hora da gente partir para o passo número 2, a escolha das ações em carteira. A simplicidade e o bom senso são aspectos fundamentais nessa metodologia. E quando a gente fala em bom senso, o Barsi gosta de observar alguns critérios sempre que investe numa empresa. A qualidade é um fator inegociável. Afinal, é a sua renda passiva que está em jogo. Você teria alguma sociedade no mundo real, digamos em uma loja de roupas, com alguém que você não confia? Ou em um negócio que você não conhece muito bem? Na bolsa é exatamente assim que funciona também. Portanto, é importante que você estabeleça um filtro inicial com algumas características que aumentarão as suas chances de ganhar.
A segurança no momento do aporte é fundamental, já que o acionista deve se sentir confortável em se tornar sócio de uma empresa e entender os riscos em que está se envolvendo. A bolsa possui cerca de 500 empresas listadas, ou seja, próximo de 500 opções para você se tornar sócio. Agora, por onde começar? Primeiro, ignorando empresas que não tenham histórico de lucratividade, que não remunerem seus acionistas com frequência ou que atuem em setores complicados demais, com baixas margens, por exemplo. Somente com esse critério, você vai excluir pelo menos metade das empresas da bolsa. No segundo passo, basta você focar nas características que te interessam. A ideia aqui é que você seja um pequeno parceiro de grandes e boas empresas por muitos e muitos anos. Afinal, são elas que vão garantir o seu futuro lá na frente. Portanto, o que a gente busca, basicamente, são empresas com histórico de rentabilidade e lucro, com frequência na distribuição de dividendos, receitas recorrentes e possivelmente previsíveis também. Essas características geralmente são encontradas em empresas que produzem bens ou serviços essenciais tanto para os consumidores quanto para a economia de um país, que chamamos de setores perenes. Isto é, entra ano e sai ano, novas tecnologias são introduzidas e mesmo assim elas não deixam nem de existir, muito menos de prosperar. Antes da gente continuar a aula, eu tenho um recado rápido. Você já sabe que a gente vai abrir as inscrições para a nova turma do Jeito Barsi de Investir, não é mesmo? Pois é, já tem algumas pessoas interessadas nesse super treinamento que só prepara investidores para vencer no mercado. Por isso, criamos um grupo VIP no WhatsApp, especialmente para atender a essas pessoas que estão interessadas. E por que um grupo VIP? Porque a gente vai revelar bônus exclusivos que só os primeiros alunos que se inscreverem no JBI vão ganhar. Quem estiver no grupo VIP do workshop, além de receber o link das vagas abertas com 1 hora de antecedência, também vai receber o PDF com o material de todas as aulas transmitidas e um certificado de participação do workshop. Você quer o seu certificado? Entra agora no grupo VIP pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela ou no link. Agora vamos voltar para a aula. Agora que você já sabe o que ignorar e pelo que procurar, ficou muito mais fácil. Na nossa experiência, inevitavelmente esses critérios vão te levar a algumas poucas candidatas na bolsa que estão inseridas nos setores que chamamos de BEST: bancos, energia, saneamento, seguros e telecom. Os setores BEST reúnem todas as qualidades principais que nós buscamos para os nossos investimentos, principalmente a perenidade. É fácil identificar esse tipo de empresa. Apenas se pergunte: eu viveria sem os produtos que essas empresas produzem? Quando eu vou viajar, quais são os boletos que estão em casa me esperando? Dificilmente você vai escapar dessa pergunta sem responder sobre a sua conta de luz, a fatura do cartão de crédito, do seguro do carro, da conta de internet e de água. Tudo isso torna as empresas desses setores extremamente resilientes às crises. Normalmente, esses negócios também operam com boas margens, e isso acontece porque esses setores possuem algumas barreiras de entrada. Ou você acha que se eu quiser montar uma empresa de saneamento amanhã, eu consigo? Duvido. Além do acesso ao capital para financiar o investimento, eu vou precisar de licenças ambientais, tecnologia, pessoal capacitado, entre outros. Isso faz com que menos empresas estejam dispostas a assumir todo esse risco. E quanto maiores as dificuldades para você entrar num setor, menor o número de concorrentes. Quanto menor o número de concorrentes, maiores os lucros. E quanto maiores os lucros, em teoria, maiores os dividendos. Sem contar na correção das suas receitas pela inflação. Ano após ano, essas despesas são corrigidas por algum índice, quer você queira ou não. Ou você acha que dá para negociar com a Sabesp o valor da sua conta de água. Experimente não pagar, você vai ficar sem banho. Todas essas vantagens fazem as empresas do setor BEST fortes candidatas para integrar a sua carteira previdenciária. Eu quero te dar um exemplo real de como isso se prova verdadeiro. Um dos setores que mais se encaixam na estratégia previdenciária é o de energia, mais especificamente o segmento de transmissão. A transmissão é considerado o filé mignon dentro desse setor, exatamente pela previsibilidade de seus fluxos de caixa, permitindo que o mercado calcule com facilidade sua lucratividade e rendimentos aos acionistas. Mesmo com todas essas características, o mercado penalizou em 2013 empresas como a Taesa, quando a então presidente Dilma Rousseff decidiu assinar um decreto que baixava as tarifas de energia na marra. Apesar disso afetar muito pouco e temporariamente a companhia, as suas ações foram praticamente ao chão,
com cotações oscilando entre 10 e 12 reais. Naquele mesmo ano, o CDI rendeu 9,77% ao ano, uma taxa considerada alta e que poderia satisfazer aqueles que preferem não se arriscar além da renda fixa. O que as pessoas não percebem, no entanto, é que essa segurança tem um preço. Esse mesmo investidor que optou por um fundo de renda fixa seguro poderia ter comprado um projeto seguro. Fazendo uma simulação rápida no AGF+, um único aporte de R$10 mil em janeiro de 2013 em ações da Taesa teria proporcionado ao acionista, ao final de dezembro de 2023, um patrimônio acumulado de R$ 51.852, considerando o reinvestimento dos proventos. No total, esse acionista teria acumulado 1.421 ações de TAE11 e recebido R$ 28.051 apenas em dividendos. Tudo isso mesmo com todo o cenário de apocalipse que se apresentava no momento do investimento. Repare que fizemos questão de incluir na conta os meses de fevereiro a abril de 2020, que juntos acumularam mais de 20% de queda na cotação da empresa. Resumindo, ser sócio de empresas que atuam em setores perenes, como bancos, energia, saneamento, seguro e telecom, é uma estratégia extremamente rentável, mesmo em anos inacreditavelmente desafiadores para a nossa economia. Depois desse processo de filtragem, sobraram um pouco mais de 50 empresas para você escolher. Olha que diferença! Estamos falando de apenas 10% de todo o universo de empresas listadas. E a partir de agora, os filtros finais ficam cada vez mais pessoais e ficamos cada vez mais exigentes para finalmente selecionarmos as nossas escolhidas. Daqui em diante, é preciso então separar as empresas boas de outras não tão boas assim. E para fazer essa seleção, Luiz Barsi considera alguns critérios essenciais. Se uma empresa, por exemplo, não atender pelo menos um desses 3 critérios, ela é automaticamente eliminada. São eles: número 1, reputação do acionista controlador ou principal sócio da empresa. 2, qualidade dos gestores e funcionários da companhia. 3, não haver nenhum episódio recente de fraude ou qualquer atitude que possa acender um sinal de alerta. Com acesso à informação tão facilitado nos dias de hoje, esse tipo de filtro pode ser aplicado com uma simples busca na internet. Vamos ao primeiro, quanto à reputação do controlador ou principal acionista. Basta procurar, por exemplo, se essa pessoa já esteve envolvida em algum escândalo de corrupção ou alguma fraude, etc. Qual a reputação do principal sócio dessa empresa? Segundo, a qualidade dos gestores. Acesse, por exemplo, o LinkedIn e veja por quais empresas esses profissionais já passaram. Possuem algum contato em comum com você? Então mande uma mensagem, peça referências. Outra forma de você se aproximar dos gestores é comparecendo ou participando às reuniões anuais com acionistas. Essas ocasiões são perfeitas para você fazer suas perguntas pessoalmente, ler a postura dos executivos e entender como funciona a dinâmica da empresa e sua cultura. O terceiro talvez seja o filtro qualitativo mais fácil e menos valorizado desse processo. Uma simples varredura sobre o histórico da companhia a respeito de fraudes, desrespeitos com acionistas ou quebras de regras de mercado já seria mais do que suficiente para te livrar de uma bela enrascada. Antes de finalizar a nossa segunda aula do workshop Dividendos Garantem o Futuro, nós temos alguns recados importantes. O primeiro é que você pode participar do sorteio, valendo mais uma bolsa para a nova turma do Jeito Barsi de Investir, que vai abrir logo após as 4 aulas online gratuitas desse workshop. Por isso, preste muita atenção. Você vai acessar o Instagram do AGF, que é @açõesgarantem, e lá vai encontrar exatamente essa postagem que está aparecendo aqui na tela para você. E para participar do sorteio, valendo uma bolsa de estudos da turma do JBI, você vai comentar a hashtag Dividendos Transformam Vidas. Na quinta-feira, dia 21 de março, às 18 horas, a gente vai anunciar o ganhador no nosso story. Então, depois do final dessa aula, vai lá e comenta quantas vezes você quiser. E assim, como na aula anterior, você tem mais um motivo para ficar ligado no nosso Instagram, @açõesgarantem. A gente vai abrir uma caixinha de perguntas sobre a aula de hoje e se você ficou com alguma dúvida, basta deixar na caixinha de perguntas que vai estar aberta no nosso story amanhã ao meio-dia,
um especialista do AGF vai te responder ao vivo. Até agora a gente focou exclusivamente em como identificar uma boa empresa qualitativamente. Na próxima aula, a gente vai abordar como identificar se uma boa empresa é também um bom investimento. E se eu fosse você, eu não perderia a aula 3 do workshop Dividendos Garantem o Futuro. Nela vamos ensinar finalmente como você identifica se uma empresa boa está barata ou cara, de acordo com os critérios do Jeito Barsi de investir. E mais, a gente vai fazer isso usando um exemplo prático com números reais de uma das queridinhas da carteira do Barsi. Você vai descobrir na próxima aula, hein? A gente se vê por lá.